A minha voz tão fosca brilha por teus lábios bundos. A malha do teu pelo, dongo, congo, jeto, pi, batavo, luso, hebreu e moro, se espalha pelo mundo. Visto em sombra, o homem que falava caminha para a esquerda sobre um fundo em tons de roxo e fluido. Vamos refazer o mundo. Teu buço louro e o meu canto mestiçoso. Tu, onça tu. Eu, jacaré eu. À frente de uma banca de alimentos há um homem branco, idoso e esguio, que está em pé e olha para frente. Ele tem cabelos brancos, lisos e de comprimento médio. Ele agora está à frente do Palácio do Planalto. Na direita, em letras brancas, antropólogo, poeta, escritor, tradutor. 17 livros publicados. Sobre fundo escuro, em uma faixa vermelha, Antônio Risério. Acima, em letras brancas, poético-político, escrito tudo junto. Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Ao subir é formado 2013 em letras vermelhas. Abaixo, o texto em folha de jornal. Gil assume cultura com parceiros baianos. Nós pensamos o seguinte, na época. Vamos dar um exemplo ao país de como deve ser feito. Escolhe 4 grandes favelas brasileiras. Rocinha, Paripe, na Bahia, e tinha mais 2. Pedimos a João Filgueiras Limas projetos, bases de apoio à cultura, chamava BAC. Implantar isso lá, ensinar aquela meninada como é que domina eletronicamente tudo e produz todas essas coisas. Não era demagogia de ter um pontinho, com teatrinho, com não sei o que, não. Era uma puta estrutura enorme que te desse como exemplo ao país. Chegamos a conversar com Lulu na Rocinha, que era o chefe do tráfico, e ele descolou um terreno numa garagem enorme de ônibus, para a gente montar a primeira base de apoio à cultura, onde os meninos aprendessem como é que faz CD, como é que faz vídeo, como é que faz tudo, e começassem a produzir. Não era esmola. É dia. O homem idoso está em pé e atrás dele é um enorme edifício com janelas espelhadas. Ele segura uma latinha de cerveja na mão esquerda. O Gilberto Gil virou ministro da Cultura por causa de uma ideia. A ideia foi do Roberto Pinho. Eu me lembro muito bem, eu estava na casa de minha mãe, na Barra, conversando com um amigo meu, Adolfo Schindler, que depois veio a ser chefe de gabinete do ministro aqui. E aí toca o telefone e minha mãe disse, Roberto Pinho. Aí eu liguei e falei, rapaz, eu preciso conversar com você. Vamos, aí marcamos num barzinho lá na Barra, perto da casa de minha mãe, que morava na Barra. Fui encontrar com ele e tal. Ele começou a falar um assunto e outro, até de uma hora ele foi direto no assunto. Ele falou, vamos fazer Gilberto Gil ministro da Cultura? Tava eu, ele e Adolfo. Aí ele mesmo fez um discurso inflamado, entusiasmado e entusiasmante também. Essa grande revolução cultural foi a eleição de Lula. Ele disse, a gente só tem que ter qual é a visão de uma ação cultural num governo desse. Que aí Caetano tinha uma frase ótima, Gilberto Gil tem que ser o Lula de Lula. No sentido de desconcertar da mesma forma e tal. E o próprio Roberto dividiu as tarefas, né? Eu tinha feito a campanha, ele falou, você fala com Gushiken, eu falo com Palocci, que era amigo dele, né? E João Santana fala com Lula. Foi assim que se articulou. O idoso, virado para trás, olha para o enorme edifício. Os finos cabelos dele balançam ao vento. Ele usa uma blusa moletom lilás, óculos e tem barba Quando a rala. gente veio, então, para o Ministério da Cultura, foi trazer a visão antropológica de cultura que a gente tinha aplicado na Fundação Gregório de Matos. A Fundação Gregório de Matos ficou com uma espécie de, vamos dizer assim, de piloto para essa experiência maior. No relatório, inclusive, da Fundação, eu escrevi lá. E quando propus ela, falei, temos que fazer um doim cultural. A expressão já estava usada lá. Massagear o corpo cultural da cidade, em seus pontos estratégicos.
Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Alsumir é formado 1988 em letras vermelhas. Salvador terá a Fundação para a Cultura. A Fundação Gregório de Matos, com uma visão antropológica do assunto. Para a gente, o grande fato de cultura era a cidade. Então, era olhar Salvador como fato de cultura. Daí os projetos da gente, de recuperação dos terreiros de candomblé, de chamar a Lina Bardi para a recuperação do centro histórico. A gente se meteu até em coleta de lixo. Chamamos o Ali Salomão para coordenar o carnaval. Dizer, carnaval é cultura, não tem que ficar na Secretaria de Turismo. Eu vou dizer o projeto que eu coordenava, dos terreiros de candomblé, de proteção da integridade física e de recuperação dos casarões, das coisas, mesmo das encostas e tal. A gente tinha que proteger os terreiros. O Gantuá estava desabando. Os artistas locais se ressentiam. Porque a gente não tinha dinheiro muito. Agora o que tinha estava sendo feito o quê? Uma ponte para ter acesso ao Ilê Achipá. Era um projeto de recuperação integral do Gantuá. Não sei quantos metros de escadaria drenante para as águas de Oxalá no Pofonjá. A chamada classe artística não era a clientela preferencial. Foto em preto e branco de 6 homens sentados. Eu vinha de uma formação católica. E meu pai, que era meu pai era um intelectual. Ele escrevia trabalhos de história, de economia, era do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, era jornalista também, advogado. E ele me conduzia sempre para estudar os clássicos do pensamento sobre o Brasil. Agora, no colégio, eu encontro essa turma que me passa Trotsky, Rosa Luxemburgo, Lenin, Guevara, Régis Debray. Foi um bombardeio de pensamento. De outro lado, tinha uma injeção de Brasil na veia, que era a Tropicália, que explodiu foi em 67, Alegria, Alegria. Então é uma junção muito assim de trotskismo e de tropicalismo. Eu fui meio formado nisso. Capa do LP Caetano Veloso de 1968, com uma foto dele ao centro e o entorno preenchido por gravura estilizada de uma mulher, um dragão e algumas folhas. Um professor de física, que eu acho que foi o primeiro Black Power que eu conheci, né? Cabelo enorme, assim, aurino. Hoje ele é diretor do Instituto de Física na Bahia. Leva à boca copo com líquido marrom claro. Tinha uma prova de aurino e eu precisava de uma nota X para passar, né? Mas eu fui falar com ele, falei, Aurino, eu não vou estudar física em minha vida. Eu estou lendo um livro de introdução à filosofia de Bertrand Russell e a biografia de Billie Holiday. E eu não quero parar isso para estudar para a prova. Ele me disse, tudo bem, Zé. Me deu 7. Ele falou, responde lá, vai no dia, bota qualquer coisa, você passa. Vá ler Bertrand Russell, vá ler Billie Holiday. Anos depois, ele foi no lançamento de um livro meu e disse, como foi bom eu ter lhe dispensado daquela prova, hein? Você estudou direitinho o que você queria. Capa do LP Tropicália Open et Circenses, de 1968, com diversos artistas numa foto em posição retrato. Eu fiz o seguinte, um ano depois, eu fui matricular em outra escola pública. Eu disse, eu duvido que os militares brasileiros desse serviço de inteligência me levem tanto em consideração assim que estejam acompanhando meus passos. Eu vou, me matriculo e ninguém nem vai me perguntar nada. E aconteceu, fui, matriculei e ninguém nem sabia quem eu era. Em outra escola? Foi. Daí eu fui preso. Isso eu tinha 16 anos. Aí nós fomos desbaratados pelo exército.
É engraçado o Exército considerar um menino de 15 para 16 anos como um perigo para a nação, né? E eu tinha sido preso discutindo o Brasil. Não tinha sido preso por cafajestagem, nem nada dessas coisas. Tem um cara do Partidão, eu não me lembro quem foi, que disse isso nesse período. Falou assim, mas esse pessoal da luta armada quer brigar com os militares logo no terreno onde eles são melhores do que nós? A gente é melhor do que eles na política. A gente vai ter que derrubar a ditadura na política. Não é trocando tiro. Trocando tiro a gente vai perder. Claro. Com o AI-5, as pessoas foram expulsas do país, presas, não sei o quê, muita gente assassinada e tal. Esfrangalharam a oposição à ditadura e, ao mesmo tempo, teve um milagre econômico, chamado milagre econômico. A operariada e a classe média, quando a gente se aproximava deles, vindo com essa conversa esquerdoide, vamos dizer assim, era meio tipo, pô, não enche o saco, não, rapaz, não vem aqui com... Não quero ficar... Agora que tá tendo expansão do crédito, carros populares, não sei o quê, você quer que a gente pegue em arma? Era o sonho socialista para o Brasil. A igualdade social. Essas coisas que eu ainda acredito e quero hoje. De uma forma muito diferente, mas no essencial acabar as desigualdades sociais. Só que naquela época achava que só acabar a desigualdade social se você instaurasse uma ditadura dos operários no esquema comunista. Hoje eu sei que isso é uma besteira. Eu acredito que a gente só vai fazer essas grandes transformações a gente colocando o mercado, retransando o mercado a tal ponto que coloque ele a favor do desenvolvimento social. Que a gente não pode acabar com esse negócio. Eu quero essa riqueza que vem do mundo dos negócios, sim, mas isso distribuído, isso voltado para o bem-estar social. Capa do LP Os Mutantes, de 1968, com foto de Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias em um ambiente sombrio. A agenda ambiental, como também dos negros, das mulheres, dos índios e tal, isso tudo vem com a contracultura. Porque a contracultura é contra o sistema dominante da chamada civilização ocidental. Então foi para todos essas outras coisas que não estavam na agenda do establishment. Entre elas a coisa ambiental. Agora, era muito diferente, porque era um ambientalismo lírico. Hoje faz parte de... Ninguém quer se manifestar contra nada ambiental. Isso, socialmente, a consciência social a gente ganhou. A sensibilidade social, não a prática. A prática continua a mesma porcaria. Foto em preto e branco de um jovem de cabelos compridos e óculos com os braços abertos e as palmas das mãos voltadas para cima. Toda essa coisa da contracultura vem e vai encontrar um ambiente político favorável a isso na luta pela democracia no Brasil, no nosso caso. Então, ali na década de 70, qual era a grande coisa que se falava fora do padrão tradicional da esquerda? Respeito pela diversidade, respeito pelo outro. E daí começavam as reivindicações indígenas, feministas e dos negros. Tudo em nome do respeito à democracia, do respeito à diversidade, do respeito ao outro. Hoje, esses movimentos que nasceram disso, que se chamam de movimentos identitários, eles, depois que se firmaram, o grande inimigo é o outro, é a diversidade. Então, mulheres não querem que homens se metam na discussão delas. Pretos não querem que não pretos discutam a questão racial. Porra, nasceram exatamente da sociedade inteira conversando sobre aquilo e dizendo,
Temos que respeitar os povos indígenas. Temos que respeitar as religiões negras, o candomblé. Temos que respeitar a diferença feminina. E aí, quando eles se firmam, disseram, vão a merda vocês. Nós não queremos saber do outro. Nós só ouvimos nós mesmos. E hoje, o que você vê? Eles substituíram, é muito simples, a noção de classe social, do marxismo ali, por sexo e cor. Não, 2013 era contra tudo. Quer dizer, começou com o aumento dos 20 centavos lá do ônibus. Imagens de manifestação Mas em Brasília. de repente virou, queremos educação padrão FIFA. Queremos serviços públicos de qualidade. E de repente foi também a recusa. Vocês não nos representam, os políticos. As questões centrais que foram colocadas, elas continuam vivas. Quais foram as questões centrais, se você pensar bem? Direito à cidade, que começou com os 20 centavos, quer dizer, mobilidade urbana, etc. Direito à cidade e a crise do partidocratismo, a crise do sistema político. Você continua tendo esses dois problemas. O povo pobre continua sem direito à cidade e os partidos políticos, o sistema político está numa crise como nunca viveu no Brasil. Está naufragando, está se esfacelando. Eu passei a dizer isso recentemente, assim, você não tem partido político hoje no Brasil. Você só tem partido eleitoral. Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Ao Sumir é formado 2018 em letras vermelhas. 25 partidos têm bancada no Congresso. O partido eleitoral é que é um partido que existe só para ganhar a eleição. Então você vê assim, o PSDB surge como o Partido da Social Democracia Brasileira. Lá com Mário Covas, com Fernando Henrique e tal. Quem hoje naquele partido é social-democrata? Se você olhar os discursos do prefeito de São Paulo, seria muito mais correto tratar ele como inimigo da social-democracia. Na Bahia. Mas isso deve ter em outros lugares do Brasil. Pega a folha de papel. O governo do estado Rasga ao meio. é do PT. A Bahia é um feudo do PT. Tira metade do colo. A prefeitura de Salvador é do DEM. Então você tem dois partidos supostamente opostos. O PT e o DEM. Era esperável que esses partidos tivessem visões diferentes para a cidade, tivessem projetos de cidade diferentes. Não tem. Os projetos são exatamente iguais e igualmente predatórios. Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Os estudiosos remetem. Propaganda política começa com os faraós. Teve no Império Romano, era assim, não sei o quê. Mas, tudo bem. Mas o que interessa? A propaganda política moderna começa com os bolcheviques e os nazistas. Alguém já falou isso, que Lenin e Hitler não foram grandes estadistas. Eles foram gênios do marketing. Montagem preto e branco do Mickey e o Ronald McDonald de mãos dadas com uma garotinha asiática nua. A da icônica foto da Guerra do Vietnã. Nunca tinham me chamado antes que Duda Mendonça e João Santana eram marqueteiros de Maluf e Menem. E acho que nunca ia me chamar por campanha de direita. Quando chegou Lula, não. Falava comigo até brincando, assim, agora você vai, né? Lula.
Nessa época, Lula não tinha o que esconder. Então, ele mandava recados claros e diretos para o conjunto da sociedade. Foi uma campanha que politizou muito a sociedade brasileira. Sobre variados temas, reforma agrária, política industrial, várias coisas. Eram mensagens muito diretas. Claro que havia manipulação, havia toda aquela sedução semiótica, high-tech e tal, mas Lula podia ainda dar seus recados de uma forma clara, sem embaralhar jogo, como ele teve que fazer logo em seguida. Oportunidade! O jovem da favela também quer ter um tênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos! Meu nome é João, eu sou brasileiro, amo o meu país! Viva o Brasil! Viva São Paulo! Viva o Cristo Redentor! Viva a Amazônia! Eu me lembro muito bem. Foi uma tarde em que Duda Mendonça disse: não vamos para a agência, vamos lá para o hotel para a gente criar uns comerciais. Aí fomos eu, ele, Marcelo Kertes, que é um publicitário baiano, e Adriano Gueires, que é um publicitário gaúcho. Ficamos os quatro no carpete da suíte de Duda no hotel. E antes a gente fomos olhar vários comerciais para ver se a gente pegava ideias. Teve um comercial aí que bateu total. Era um garoto jovem que começava a falar todos os preconceitos e as coisas todas que existiam contra o Canadá. E no final ele virava, dizendo do amor dele pelo Canadá e das coisas geniais pelo Canadá e de não sei o que, e da cerveja tal. Era propaganda de cerveja canadense. Quando aquilo passou, a gente falou: puta que pariu, é isso aí. Vamos botar um garoto pobre brasileiro fazendo esse discurso e no final gritando que vai votar em Lula. Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Alsumir é formado em 2013 em letras vermelhas. Risério rompe com o marketing petista. Toda autocrítica só vem muito depois do fato. Porque se você percebesse na hora, você não cometia o erro, não precisava fazer autocrítica. E, de modo geral, a autocrítica é um processo. Processo que às vezes tem momentos doloridos, depressivos e tal. E, de um modo geral também, a ficha não cai de vez. Você vai percebendo, Agora tem um momento que clareia. Então, não é de repente uma coisa, é a soma que vai levando a você se distanciar e ficar dizendo: puxa, isso aqui não dá. Em 2010 eu fiz a campanha de Dilma. O adversário era Serra. Dá outro gole no líquido escuro. Eu preferia Dilma. Eu sempre achei Serra um blefe. Com aquela mania de todo mundo dizer que Serra entende disso, entende daquilo. Eu nunca vi. E o que eu falei antes foi Serra que levou o PSDB para a direita. Agora, quando Dilma é eleita e começa a governar, você vai vendo que aquele negócio não vai dar certo. Logo no ano seguinte, 2011, eu estava com o Eduardo. Eu ainda fiz a campanha de Haddad em São Paulo, porque era Haddad e também porque eu estava precisando de dinheiro. Mas já estava muito distante. E já comecei, dei entrevista para o Estadão, escrevi vários artigos de jornal denunciando as falcatruas do marketing petista. Tem um grau X de mentira na campanha. Você não pode ultrapassar ele. Na campanha de 2014 ultrapassaram todos.
Coça o olho com a mão direita. É mentiras quando você sabe que está mentindo. Por exemplo, Marina é financiada por bancos. Por causa de que diziam isso? Mostrava a prova, Neca Setúbal, do Itaú. Mas o PT não hesitou um minuto na campanha de Haddad em chamar Neca Setúbal para fazer junto com Estela, mulher de Haddad, o programa de educação de Haddad. Então você começa a mentir de uma forma sistemática, estudada. Aquelas coisas da delinquência eletrônica do marketing do PT, de comida sumida à mesa, se Marina assumisse. O Tcharotini é um guru desse tipo de marketing. Tcharotini, que eu falei que era um ministro das comunicações de Lênin. Tcharotini é muito claro, ele fala assim, o marketing, não é marketing que ele usa a palavra, tem que usar as formas mais inferiores de misticismo. E se você quiser destruir um adversário, chame ele para o terreno mais baixo nível possível. Se ele não tiver coragem de ir, ele está derrotado. Esse livro do Tcharotini foi traduzido por Miguel Arraes. É extraordinário sobre manipulação de massas. Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Alsumir é formado em 2013 em letras vermelhas. Antônio Risério e editora 34 No caso da rompem. 34 é engraçado. Um bando de menino que nunca fez nada significativo politicamente no Brasil. Nem culturalmente também. Em 2013, eles me cobraram como é que eu não tomava uma posição contra o PT e aquelas coisas a favor das passeatas. Mas, quando foram me cobrar, tomaram um susto porque saiu um artigo meu numa revista chamada Brasileiros, que era uma porrada no governo e a favor das manifestações. Só que logo depois, isso vai se desdobrar no impeachment de Dilma. Então eles acharam na época, que tinha caído no colo deles a missão histórica de salvar a democracia brasileira. Eles deram um nó na cabeça. Eles iam batendo no governo e no sistema e de repente passaram a defender o governo, o sistema e Dilma. E aí, uma paranoia de editor qualquer, narcisista só pode, de seu livro pode ser usado para o impeachment de Dilma. Aos poucos é revelada a capa de um livro com letras pretas e brancas sobre fundo laranja com o texto: Que você é esse? Antônio Risério. Porra, o dia que eu escrever um livro que derrube o presidente, isso é uma coisa tão rara na história da literatura. Eu falei, não acredito nisso. Foi lá em casa, em Salvador, um dos meninos dizer, não, estão tendo atitudes fascistas, agredindo mulheres no metrô, não sei o quê. Era tudo uma fantasia maluca. E aí pronto, eu falei, tá bom. Me passe aí uns e-mails de algumas pessoas que eu vou passar o livro adiante. Em fundo cinza, dezenas de bolinhas vermelhas preenchem quase toda a tela. Alsumir é formado em letras vermelhas e, em folha de jornal, Risério aponta racismo Eu científico. escrevi um ensaio e o Emanuel Araújo veio. Lá, Emanuel é o diretor do Museu Afro-Brasil. Emanuel publicou um catálogo do museu e me ligou e disse, posso botar seu texto? Que chamava... Eu não me lembro, mas era essa contraposição da riqueza cromática brasileira com o binarismo racista norte-americano. Emanuel publicou. Aí eu tinha ido para Ribeirão Preto. Tinha arranjado um trabalho lá. E daí um dia o Eduardo Janete me liga e falou, Risério, esse seu texto aqui eu vi no catálogo do Museu Afro-Brasil, eu posso panfletar ele? Eu vou tirar aqui umas 50, 100 cópias para distribuir. Agora eu quero lhe dizer uma coisa, você tem um puta livro em sua mão. Senta e escreve, cara.
nós tínhamos uma leitura senhorial da mestiçagem, feita por Gilberto Freire, e eles, claro, Florestan Fernandes já tinha feito a crítica disso. Mas o movimento negro, então, em vez de chegar, encarar o fenômeno objetivo da mestiçagem, ele escolheu o caminho mais fácil, que foi importar o binarismo racista americano e decretar que não existe mestiço no Brasil. Bancada de alimentos, a do início do documentário. Pessoas passam em frente. Para a esquerda, para a direita. Na década de 70, Abdias do Nascimento chega dos Estados Unidos com essa visão bem binária americana e aí, com puta reforço universitário e político-acadêmico cercando ele e bancando estudiosos brasileiros para ir para os Estados Unidos, estudiosos supostamente pretos, para escrever sobre o racismo e dizer que o racismo brasileiro é pior do que o racismo americano. O que é um absurdo. Que nós nunca tivemos aqui 3 banheiros nos lugares públicos. O banheiro para homem branco, o banheiro para mulher branca e o banheiro para mulher e homem preto juntos. Nunca tivemos isso. Nunca tivemos essa divisão em bebedouros. Agora, isso tudo financiado, todo mundo viajando para os Estados Unidos, todo mundo virando professor visitante, todo mundo com seus livros financiados. A Fundação Ford, etc., e todas as fundações americanas. Isso foi muito bem denunciado por Pierre Bourdieu, que é um dos maiores sociólogos do século XX. Fim de dia. Vista de avenida. Entrada de um túnel pelo qual acima há uma outra pista perpendicular. O idoso está sentado na calçada desta pista sobre um caixote de madeira. A grande coisa da vida urbana, da vida moderna, é a possibilidade de uma troca real de experiências, troca de culturas, trocas de vivências. O multiculturalismo e essas coisas, essas ideologias, são exatamente contra o que há de interessante nisso. Eu não aceito. Eu quero a riqueza dos contatos, das fusões, das interpenetrações. Eu não quero isolamento. Tem uma coisa que eu nunca me esqueço. Aquele comandante judeu foi um dos caras que liderou o levante do gueto de Varsóvia, Marek Elderman. Quando foram fazer Israel, ele falou assim: se querem viver numa região entre milhões de árabes, deixem a mestiçagem fazer a sua parte. Isso é muito sábio. Barras pretas e brancas intercaladas formam parte da capa do livro A Cidade no Brasil, de Antônio Risério. A capa é exibida por completo em posição retrato. Nos Estados Unidos, você quer uma ilha de bem-aventurança, excluindo índios e etc. Não há coisa possível entre eles. A cidade espanhola, ela é uma grelha, por legislação real, são as leis da Índia. É um xadrez, onde você tem a Praça Maior, e ali se distribui o poder, e você vai tendo a grelha avançando com as classes sociais, com a hierarquia social se reproduzindo no tecido físico da cidade. E lá fora ficam índios e pretos. A recomendação é que você não chamasse índios para construir a cidade, só deixasse eles entrar depois da cidade pronta. O Brasil é o contrário. É uma existência promíscua, que se reflete numa cidade promíscua. Tomé de Souza, quando vai construir Salvador, é o contrário do administrador espanhol. Ele, através do Caramuru, chama os índios para construir a cidade. Ou seja, eles estão dentro da cidade desde o início. E muitos permanecem lá pelos casamentos interétnicos. Eu estou dizendo que isso é melhor nem pior.
Estou dizendo que é diferente. E que a gente tem que saber pensar o Brasil por nossa conta e risco. Onde nós somos diferentes? O que nos caracteriza? Montagem em preto e branco, alusiva ao formato da bandeira do Brasil, forma a capa do livro Mulher, Casa e Cidade, de Antônio Risério. Muitos professores europeus encantados com os trópicos ficam nessa história de... Olha a arquitetura das favelas. Não existe arquitetura das favelas. Aquilo é uma porcaria. Aquilo é o seguinte, quanto eu posso pagar na conta da venda ali da esquina que me passa um cimento. Então eu arranjo um pouquinho de cimento aqui, arranjo um pouquinho de tinta aqui. Uma casa numa favela nunca é o projeto de sonho do seu morador. Ela é o fruto da tirania da pobreza. E eu não sou a favor de opressão cultural. O idoso está à frente da banca de alimentos. Caminha sorrindo, com auxílio de uma bengala. A visão dominante do que é criação poética e textual no Brasil era dominada pelo padrão literário ocidental, modelo greco-latino de criação textual. Mas nós tínhamos no Brasil os modelos ameríndios de criação poética e os africanos vieram trazendo os modelos, vários modelos africanos, da poesia banto a Oriki, Nagô. Então era chamar atenção, dizer, vamos abrir o leque, conhecendo os cantos sagrados do candomblé, conhecendo poesia de vários grupos indígenas. Capa do livro Textos e Tribos, de Antônio Risério. E aí chega, você fala, pô, peraí. Ele em foto com Caetano Veloso e noutra com Dorival Caymmi. A poesia Caymmi. no Brasil não se resume ao padrão literário. Não é os cantos sagrados e urbanos que são deslumbrantes. Depois eu fiz um livro que é uma consequência de Textos e Tribos, que é Oriki e Orixá. Eu traduzi os cantos sagrados nagôs. Passei 3 anos estudando Yorubá para fazer isso. Sozinho, numa solidão enorme, virando noites. Eu levei as minhas traduções tanto para a Dona Estela, que era a mãe de santo do Poafonjá, quanto para o Olabi. O Olabi que me deu o carimbo que fez eu publicar. Ele me abraçou e disse, parabéns, os oriquis já existem em português. Aí eu falei, porra, agora eu posso publicar. Um homem pardo de cabelos pretos, encaracolados e bigode escuro olha para Olhar trás. na cidade, olhar na aldeia. Mulher suave como o sol que se vai. Mulher revolta como o vendaval. Levanta e anda na chuva. Assim é a grande Oiá. Eparipa Oiaô. Firme no meio do vento. Firme no meio do fogo. Firme no meio do vendaval. Firme, orixá, que bate sem mover as mãos. Firme, orixá. Epa! Ela dançou sobre a árvore Ayã. Eparipa! As folhas de Ayã caíram todas. Os 500 anos do Brasil, a gente queria ter vários projetos para Porto Seguro, que é a origem do país. E um deles era o Museu da Língua Portuguesa. Isso em 95. Leva o copo à boca e bebe o líquido contido nele. Depois, quando a Fundação Roberto Marinho pegou o prédio da Estação da Luz, ela recuperou o prédio com um grande arquiteto brasileiro, Pedro Mendes da Rocha. Paulo Mendes da Rocha. Pedro é o filho. E... sim, mas aí tinha o prédio recuperado e não tinha o que fazer com o prédio. Que aí Roberto Pinho me falou, faz um Museu da Língua Portuguesa. Eu tinha que resolver o seguinte problema. O que é uma instituição pública que seja um Museu da Língua Portuguesa? Um museu original no mundo inteiro, que é o primeiro que tem a palavra como objeto.
Daí conversei muito com um arquiteto americano que a Fundação Alberto Marinho tinha contratado, o Ralph Applebaum. Ele me fez uma pergunta engraçada. Ele falou: o senhor quer fazer o quê? Uma Academia Real da Linguagem? Eu falei: não, isso já tem. Tem a Unicamp, tem a USP. O que eu quero é outra coisa. Eu quero um parque de diversões da linguagem. Quero um lugar onde o povo brasileiro se espalhe, se delicie e saia com uma emoção cívica. Sim, é lindo o museu. Agora, hoje, quando eu revejo, claro que eu tenho 1 milhão de críticas. Bom, uma óbvia. Como é que tem um museu da língua portuguesa onde não tem palavrão? Nelson Rodrigues está certo. Nelson Rodrigues, sem os jocundos, furiosos palavrões portugueses, Vasco da Gama nunca teria descoberto o caminho das Índias. Eu adoro essa observação dele. Passam-se meses sem que a gente se veja. E nesses meses, muita cerveja vai correr sobre as mesas. Muita coisa vai ser pensada e não dita. Muito de nós. Vida e vida vai ser vista e não vista. Ouvida e não ouvida. Eu, de novo, no mato sem cachorro. De novo, elo perdido. De novo, sem nada. De novo, você. De novo, inventando o começo. De novo, depois de ter achado. De novo, procurando de novo. De novo, de novo. O homem sorri. O idoso está sentado à frente do Palácio do Planalto. Texto: entrevista gravada em junho de 2018. Cenário montado com obras da urbanarts.com. Seguem na tela os créditos finais.